Áudio do livro Eu Ainda Digo Sim. Parte 1. Começando Juntos. Capítulo 1. Sua jornada por momentos decisivos. O casamento não é uma coisa ordenada pelos homens. Sabemos que Deus é o seu autor e que esse é solenizado em seu nome. A Escritura diz que é um pacto sagrado e, portanto, o chama de divino. João Calvino. Livros são ótimos. Como pastor, tenho um escritório repleto deles. Já li alguns deles. De fato, li o suficiente para saber que há mais livros bons do que tempo livre para ler. Isso pode ser enlouquecedor, já que este livro explora o tema incomum de momentos decisivos no casamento. Você precisa saber se essas páginas se conectam à sua realidade aqui e agora. Um bom livro na hora certa é um companheiro sábio. É como um guia para a mente, conduzindo você montanha acima em direção à maturidade, bem ao lugar onde Deus o está chamando para ir. Bons livros geralmente contêm ferramentas que nem sabemos que precisávamos, mas elas estão inseridas no texto, prontas para o nosso uso quando chegar o momento certo. Um livro ruim, ou lido no momento errado, pode ser uma perda de tempo. Seu impacto nunca cruza a distância entre as palavras do autor e o seu coração. Com isso em mente, deixe-me ajudá-lo a decidir se este livro merece seu investimento agora. Para fazer isso, preciso contar-lhe uma história. Há mais de 10 anos, publiquei um livro intitulado Quando Pecadores Dizem Sim. Naquela obra, examinei o casamento como a união de duas pessoas que sobem ao altar carregando malas atrás de si. Novos maridos e esposas carregam a bagagem de suas vidas até aquele momento. Eles carregam todas as coisas que os tornaram quem são e todas as coisas que impactam o que eles querem do casamento. Mas isso não é tudo. Bem guardado entre suas esperanças, seus sonhos e sua história familiar está o seu pecado. Imagine passar pela segurança do aeroporto com armas escondidas suficientes para iniciar uma pequena revolução. Imagine então os seguranças deixando você passar, permitindo que você escape completamente da inspeção. Bem inimaginável, não? Não obstante, nossa bagagem de pecado raramente é aberta e inspecionada antes do nosso casamento. Como resultado, a lua de mel e os primeiros anos podem aumentar o peso que carregamos. Um belo dia, um fecho da mala se rompe e nossa bagagem se espalha sobre o outro. Quando Kim e eu nos casamos, lembro-me de ter ficado perplexo pela maneira como me comportava e os conflitos que vivíamos. Lembro-me de pensar: o que está acontecendo aqui? Eu estou possuído? Ou espere, ela está possuída? Ó Senhor, nosso casamento está amaldiçoado? Quero dizer, se o casamento é tão bom, por que parece que cada um de nós faz com que o outro se sinta tão mal? Com o tempo, descobrimos que dizer sim é uma experiência decisiva. O casamento abre sua bagagem. E quando isso acontece, o pecado que há ali dentro pode poluir o ar e manchar o relacionamento. Ignorar a realidade e a potência do pecado é negar a própria razão pela qual Jesus viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então, escrevi Quando Pecadores Dizem Sim, para ajudar os casais, noivos, recém-casados ou em crise, a compreender que quando o pecado se torna amargo, Cristo se torna doce. E o casamento fica mais doce também. Depois de Quando Pecadores Dizem Sim. 10 anos após a publicação de QPDS, Quando Pecadores Dizem Sim, Kim e eu celebramos nosso 35º aniversário de casamento. Esse marco me levou a refletir sobre o retorno que recebi daquele primeiro livro. Alguns leitores falaram sobre capítulos específicos como momentos importantes em sua compreensão do casamento, mas geralmente o público era um grupo de noivos, ou recém-casados, ou pessoas passando por alguma crise no casamento porque nunca estabeleceram os alicerces adequados. Então comecei a pensar: à medida que o casamento cresce e amadurece, que momentos decisivos eles experimentam? Quais são os pontos particulares de dificuldade e transformação que nos visitam conforme nosso casamento amadurece? À medida que navegamos pelas realidades do trabalho e dos desafios financeiros, ao mantermos nossa cabeça para fora d'água nos primeiros anos de idade de nossos filhos,
ao criarmos filhos adolescentes ou adultos, ao esvaziarmos um ninho, sofrermos, envelhecermos ou nos prepararmos para as despedidas finais? Que momentos definem um casamento duradouro? Quanto mais eu refletia sobre isso, mais sentia um dever profundo de caminhar novamente com você em Eu Ainda Digo Sim. Uma perspectiva renovada e testada pelo tempo sobre como as necessidades, os desejos, o pecado e as aplicações do evangelho mudam conforme os casais avançam para além dos anos de recém-casados. Para começar, aprendi que algo mais do que o nosso pecado é exposto quando dizemos sim. É verdade, a bagagem do nosso pecado exigiu que Deus se tornasse um homem e derramasse seu sangue precioso como único remédio. Mas a bagagem que trazemos para o nosso casamento representa mais do que o nosso pecado. Veja, a força do meu primeiro livro também foi sua fraqueza. Fiz bem em ajudar jovens casais a desvendar a bagagem oculta de seus pecados. Mas a pecaminosidade, embora central, não é a única coisa que afeta a união conjugal de um casal. Conforme Kim e eu somamos mais e mais bodas, começamos a ver essas outras influências, fatores que não podiam ser prontamente atribuídos ao nosso coração pecaminoso. Aqui está um exemplo. Expressar emoções nunca foi fácil para mim. Não estou falando aqui da típica coisa de homem. Embora seja verdade que alguns homens preferem ser arrastados nus por cacos de vidro a parecerem fracos ou sensíveis. Não, minha falta de emoção é muito pior. É algo mais primitivo, mais visceral. Por alguma razão, tenho dificuldades para acessar e definir meus pensamentos enquanto instintivamente suprimo manifestações emocionais. Quando me casei, pensava que negar minhas emoções era uma coisa boa e manifestá-las era ruim. Senhoras, gostaria de se casar com uma peça dessas? De onde vinha essa fuga das emoções? Era uma manobra do meu coração ativamente pecaminoso que eu desenvolvi para evitar o arrependimento do egoísmo? Talvez. Mas assumir que minha fuga das emoções era o resultado do pecado não foi o fundo do poço para mim. Eu precisava entrar em contato com uma parte de mim que parecia geneticamente decodificada em minha constituição. Eu investiguei e confessei meus problemas de controle, mas meus sentimentos permaneciam ocultos, flutuando fora de alcance por trás de uma névoa impenetrável. Como Kim poderia se sentir valorizada sem que a luz penetrasse na minha escuridão emocional? E se minha reação visceral às demonstrações emocionais não fosse apenas resultado de um pecado intencional, o que poderia ser? Meus pensamentos viajavam do meu coração até o meu lar na infância. Ela se casou com Harvey. Meu pai era metalúrgico, assim como seu pai antes dele. Ele também era um veterano da Guerra da Coreia e cresceu em um lar onde nunca conheceu seu pai biológico. Se houvesse uma escala de 1 a 10 para medir a capacidade de resposta emocional, meu pai teria pontuação algo em torno de nenhum sinal vital. Acho que o vi chorar uma vez, naquele dia em que Franco Harris agarrou uma bola de futebol americano desviada para conduzir os Steelers à vitória sobre os Ravens e garantir uma vaga na final do campeonato da American Football Conference, em 1972. Ainda acho que o verdadeiro milagre da recepção imaculada, como a jogada ficou conhecida, foi a maneira pela qual ela quebrou a represa de emoções reprimidas nos metalúrgicos de toda a cidade de Pittsburgh. A família de minha mãe veio da Escócia e acho que seu clã tinha genes de trabalhadores disciplinados em vez de genes joviais de bebedores de cerveja. Algumas das minhas primeiras lembranças de mamãe incluem suas coleções de fichas de papel 7 por 12 centímetros, cheias de listas de tarefas para as crianças. Aprendi a ler naqueles cartões. Aos 8 anos de idade, eu sabia como arrumar uma mesa, tirar o pó com os produtos de limpeza e aplicá-los nos rodapés de forma a não manchar o carpete. Nós não éramos de sentir, éramos de fazer. Estava programado em nosso DNA Harvey. Meus pais certamente me amavam à sua maneira, mas o amor não era expresso por meio de um vocabulário emocional.
Não consigo descrever minha gratidão por ter crescido em uma família estável com pai e mãe, em que ambos davam um exemplo de trabalho árduo, parcimônia, determinação e compromisso conjugal. Como todas as famílias, porém, tínhamos nossas disfunções. As nossas giravam em torno desse reino das emoções. Vivíamos relativamente inconscientes de nosso mundo interior, de como o passado afetava nosso presente ou de como nossas circunstâncias presentes nos afetavam. Não havia nenhuma busca profunda pelos sentimentos do outro. Afinal, não víamos necessidade disso. O amor em nossa casa era expresso por afazeres, não por algum conceito florido de ser. E isso moldou minha compreensão de personalidade saudável quando jovem. Minha definição de saúde não inclui identificar ou discutir emoções. Ainda me lembro do dia do meu casamento, quando meu irmão Wayne e eu esperávamos no porão da igreja pelo início da cerimônia. Enquanto esperávamos sentados em silêncio, apenas olhando um para o outro, um estouro de emoções de repente invadiu meu cérebro como uma manada enlouquecida. Isso pode até chocar você, mas eu espontaneamente desmoronei e chorei incontrolavelmente por cerca de 15 segundos. Foi uma das experiências mais surpreendentes da minha vida, tão fora de mim mesmo que foi assustador. Quando terminei, Wayne olhou para mim e disse: Que raio foi isso? Eu olhei de volta totalmente perplexo. Honestamente, gaguejei, me recuperando. Não faço ideia. Mas não fui totalmente honesto. Em algum lugar da minha mente, suspeitava que a explosão tinha algo a ver com o meu casamento naquele dia. Sério, Dave? Você acha? Até hoje sou incrivelmente grato pelas vantagens de meus pais e minha criação e educação me concederam. Mas agora sei que minha desconexão emocional é uma fraqueza em minha vida e um déficit em meu casamento. E quando olho para o meu passado, tenho que reconhecer honestamente que minha casa foi uma influência poderosa na minha forma como processo as emoções. Não culpo meus pais, nem sinto que fui roubado. Tenho certeza de que eles foram criados em ambientes ainda mais emocionalmente retraídos. Na verdade, tenho quase certeza de que nossa casa era um festival de expressões criativas em comparação à maneira como eles foram criados. Meu objetivo, então, não é atribuir culpabilidade por nossa falta de emoção. Em vez disso, quero ajudá-lo a identificar fatores profundos que moldam o seu casamento, influências que não podem ser tão facilmente atribuídas a desejos pecaminosos. Muitas vezes encontramos fraquezas ou diferenças de personalidade no casamento e instantaneamente tentamos moralizá-las. Presumimos motivos e atribuímos pecados às ações e omissões de nosso cônjuge. Mas cultivar um casamento duradouro envolve reconhecer que a nossa imperfeição é mais ampla do que o pecado. No meu caso, a imperfeição inclui um lar emocionalmente atrofiado, que deixou uma grande marca na maneira como eu experimentava e expressava meus sentimentos através dos momentos decisivos da vida. Para prosperar no casamento a longo prazo, precisamos cuidar de nosso cônjuge como uma pessoa integral. Isso significa ver como as boas novas de Deus falam não apenas aos seus pecados, mas também ao seu sofrimento, sua fraqueza, sua história familiar, seus sonhos frustrados, suas limitações físicas e suas mudanças de apetite sexual. Os casamentos duradouros precisam de mais do que apenas arrumar a bagagem. É preciso saber como Jesus pode ajudá-los a navegar nas complexidades de envelhecerem juntos. Ao longo dos anos, Kim e eu passamos por alguns momentos decisivos do nosso casamento, em que simplesmente não sabíamos o que fazer. Essas experiências muitas vezes determinaram o nosso progresso e, às vezes, muito honestamente, marcaram pontos em que estabilizamos. Aprendemos que apaixonar-se é fácil, permanecer apaixonado é algo totalmente diferente. Kim e eu muitas vezes olhamos para trás e pensamos: nossa, teria sido muito bom saber disso antes. Estou escrevendo este livro para falar sobre alguns desses momentos decisivos, as experiências, os eventos e as decisões transformadoras de vida que determinam e às vezes alteram toda a sua direção. A citação no início deste primeiro capítulo nos lembra de que o casamento é ordenado por Deus. No entanto,
todos os momentos decisivos durante o casamento também são coisas de Deus. Uma experiência ou fase na vida em que Deus apresenta uma decisão pela verdade, exige um custo, oferece uma oportunidade de exaltação de Cristo, edifica a alma e determina o nosso destino. Coloquei essa afirmação de momento decisivo no início de cada um dos capítulos restantes deste livro. Algumas dessas declarações, como a imperfeição vai além do pecado, o sexo muda com a idade, ou quando a graça vence seus momentos perdidos, podem pegá-lo de surpresa. Mas cada um marca um momento em que é decisivo e crucial. Momentos que, em última análise, dão voz ao medo, à frustração e ao desespero que sentimos. Cada um desses momentos se torna um convite de Deus para transformar o âmago de nosso ser e aprofundar nossa intimidade com o nosso cônjuge. É fato que a maior parte da vida é feita de dias bastante comuns, em que grandes momentos não chegam invadindo a nossa monotonia. Não somos super-heróis, espiões ou estrelas do esporte que têm um momento brilhante para superar as rotinas da vida. Não há medalhas de ouro pelo que fazemos. Nossos dias são ocupados com caronas, carreiras e exames de cólon. Os momentos em nosso mundo parecem bastante ordinários. Crescer é aplicar a verdade ao longo do tempo, é uma obediência longa e lenta. Mas a necessidade de persistência ordinária não elimina a realidade dos momentos decisivos. Deus apresenta esses momentos na vida de todo casal. Eles se tornam portas de entrada para novas percepções ou trilhas que redirecionam os nossos caminhos. Alguns desses convites serão autoevidentes, outros serão absolutamente surpreendentes. Mas uma coisa permanece certa: a maneira pela qual reagimos a esses momentos no casamento determina se seguimos aos tropeços separadamente ou se avançamos juntos em direção à maturidade. Como Charles Spurgeon observou sensatamente, o fracasso é um momento crucial. Um momento crucial pode arruinar o resultado de uma vida inteira. De novo, o fracasso em um momento crucial pode arruinar o resultado de uma vida inteira. Talvez agora você esteja começando a achar que este livro pode ser importante ou mesmo essencial para você. E eu o escrevi porque não quero que você perca esses momentos cruciais. Agora é com você. Se você está segurando este livro com a esperança de um longo percurso com seu cônjuge, então quero convidá-lo a uma jornada. Se você leu Quando Pecadores Dizem Sim, considere isso um check-up de 10 anos. Não sou especialista e tampouco sou casado com uma, mas sou marido e pastor com 3 décadas e meia de atuação em ambas as funções. Mais importante, creio que você descobrirá nessas páginas que você e eu somos muito parecidos, muito mais do que você pode imaginar. Talvez seu casamento tenha se tornado meramente funcional, operando como uma pequena empresa a serviço de adolescentes, profissões ou metas de aposentadoria. Talvez você esteja em meio a uma crise no casamento, apenas lutando para manter-se fiel aos seus votos. Ou talvez você esteja amadurecendo graciosamente a cada nova temporada. Seja qual for a sua situação, quero lhe dar uma perspectiva nova e testada pelo tempo sobre como Deus pode usar esses momentos decisivos para tornar seu casamento mais resistente, mais robusto e mais duradouro de maneira geral. Realmente, eu só quero escrever para você sobre o que Kim e eu aprendemos e quero que você veja como Jesus faz a diferença em todas as décadas. Ele nos alcança em todos os momentos decisivos do casamento. Se parece que isso pode ajudar você, então acho que este livro merece o seu tempo. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe o seu gostei, o seu comentário e compartilhe com mais pessoas.